e começar a expressar a Jesus o seu desejo de ter um encontro com Ele essa noite. Nós viemos aqui somente para ter um encontro com Ele. Ele é a pessoa mais importante desse lugar. Toda honra e toda glória nós devemos somente a Ele. Então eu queria te convidar agora a fechar os seus olhos e começar a expressar o seu desejo por Jesus. O quanto você deseja essa noite. Comece a levantar o seu coração em direção a Ele agora, nessa hora. Jesus, nós te desejamos mais que tudo essa noite. Então vem e surpreenda-nos, Deus, com a tua presença, com o teu amor. Enche esse lugar, Senhor. Nós estamos completamente entregues a ti, Deus. Vem, Deus, e faz como o Senhor quiser. Nós nos entregamos, Senhor. Vem e toma o teu lugar, Pai. Teu lugar era aqui, Jesus. Toma o teu lugar essa noite. Toma o teu lugar nas nossas vidas. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar essa noite. Toma o teu lugar nas nossas vidas. Toma o teu lugar. Te desejamos. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Sim, Jesus, esse é o desejo do nosso coração. Nós queremos o Senhor entronizado hoje. Quebra o jugo do meu pecado. Tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra com trovão santo. Eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida. Estou liberto e vivo. Oh, Jesus, eu canto. Tua justiça esconde o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Quer na terra
infalível amor tomou teu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno ao Cordeiro de Deus, digno ao Rei que a morte venceu, digno ao Cordeiro de Deus, digno ao Rei que a morte... Com as palmas. Digno ao Cordeiro de Deus, digno ao Rei que a morte venceu, digno ao Cordeiro de Deus. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez. Oh, 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 eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, um nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, um nome que é maior que todo nome. Vamos erguer as nossas mãos e declarar isso. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado. Vamos levantar as nossas mãos e cantar isso. Seja exaltado, sim, Deus. Seja exaltado.
seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, seu nome é vida, teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado para sempre, seja exaltado em nossos corações, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Vamos afirmar isso mais uma vez. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus que é grande, que é forte e poderoso, Criador e sustentador de toda a vida. Aleluia, aleluia, amados. Vocês podem se assentar. Com muita alegria,
meu espírito está muito contente, muito alegre em poder ver cada um dos irmãos, em poder estar aqui no meio deste povo, desta igreja tão preciosa, tão linda. Depois desse tempo de férias, de licença, esse tempo sabático que eu, Alessandra, Sara e André vivemos, é muito bom retornar, é muito bom sentir o abraço, o carinho, o amor, que em nenhum outro lugar a gente encontrou, nenhum outro lugar, porque passamos, nos sentimos tão abraçados, amados e queridos. Isso é algo que alegra muito o nosso coração, nosso espírito está realmente jubiloso no Senhor, porque o Senhor é bom, e Ele tem feito coisas maravilhosas. É muito bom poder estar com os irmãos, rever cada um de vocês, e expressar o nosso amor, o nosso carinho. Queridos, vocês que estão vindo aqui celebrar a Deus conosco, com a PIBJC, você que está nos visitando aqui nessa noite, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu quero dizer para você que você precisa voltar aqui mais vezes, não somente aqui, mas também no nosso templo sede, pela manhã, às 10h15 temos nosso culto matinal. Então você também é convidado para voltar mais vezes aqui no centro de celebrações e também lá no templo sede. Vai ser muito bom ter você conosco. Eu quero ler a palavra de Deus com você, se você puder, leia, abra lá em 1 Coríntios, capítulo 6, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, apenas um versículo 19, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, se tem alguém perto de você, com quem você possa dividir a sua Bíblia, faça isso, dê uma olhadinha para quem está perto, e você pode estender a sua Bíblia, o seu dispositivo eletrônico, e também ler junto com essa pessoa, tá? 1 Coríntios 6, versículo 19, diz assim a palavra de Deus. Vamos ler todos juntos, em uma só voz. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Vamos ler até o final? Pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dEle. Aleluia! Nós somos esse povo comprado, lavado pelo sangue de Jesus. E o Senhor Deus, Ele fez de cada um de nós templo, habitação, morada do seu Espírito. Então, olha só, está vendo quem está aí do seu lado? É templo do Espírito de Deus. Olha aí quem está perto de você, atrás, na frente, do lado. É templo do Espírito. O Espírito de Deus habita em você. Aleluia! O Espírito de Deus está em você. E sabe, queridos, milhares de anos antes, ou centenas de anos antes dessas palavras de Paulo, Salomão estava inaugurando o templo feito por mãos humanas, lá em Jerusalém. E sabe, quando ele estava ali, o povo estava reunido naquela inauguração do templo, ao verem o fogo descer e a glória do Senhor encher o templo, todos os israelitas que estavam ali no pátio se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Eles adoraram a Deus e o louvaram, dizendo: louvem a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Esse mesmo fogo, essa mesma glória de Deus que habitava, que estava naquele templo lá em Jerusalém, que veio como fogo, hoje habita no seu ser, hoje habita no seu corpo. Por isso nós, como filhos, filhas de Deus, temos esse grande privilégio de levar em nós a presença, o fogo, a glória do Espírito Santo. Por isso, assim como aqueles homens e mulheres, lá no tempo de Salomão, eles se ajoelharam e adoraram a Deus, nós também hoje temos muito por que agradecer, por adorar e por louvar o nome de Deus. Você foi escolhido por Deus, você foi escolhida para estar vivendo hoje
e ter em sua vida a presença santa e gloriosa de Deus. Então toda a nossa vida, amados, todo o nosso ser precisa exaltar, louvar, engrandecer, adorar aquele que nos salvou, aquele que nos lavou e nos comprou com preço alto. Eu convido você nessa hora a orar ao Senhor, com essa consciência, com esse entendimento, colocar a sua vida diante desse grande Deus que está dentro de você. Então feche seus olhos, olhe para dentro de você agora, olhe para dentro e perceba a presença gloriosa de Deus na sua vida. Glorifique ao seu Deus, porque Ele fez isso com muito amor, com muita graça. Ele veio habitar em nós. Glorifique ao Senhor, no seu interior, exalte-o. Nós fizemos isso agora com as nossas línguas, com a nossa boca, e cantamos, seja exaltado Deus, mas eu quero encorajar os irmãos, a igreja agora, a glorificar o Senhor no seu interior, com todo o seu espírito, com toda a sua força, com o seu entendimento. Adore-o, agradeça-o, expresse palavras que demonstrem o quanto você o admira, o quanto você o ama, o quanto ele é bom. Pai bondoso, nós sabemos que foi o Senhor quem veio a nós e quem compartilhou conosco a Tua presença. Com muito amor, com muita graça, com bondade, o Senhor nos salvou, o Senhor nos lavou, o Senhor nos comprou por alto preço. E hoje nós podemos ter essa convicção espiritual de que nós somos o templo do Espírito Santo. O Senhor habita em nossas vidas, e nós queremos render graças a Ti, nós queremos render louvores ao Teu nome, queremos render a Ti, ó Deus, a nossa adoração, a nossa gratidão, a nossa admiração, o louvor ao Senhor, pois Tu és, ó Deus, o nosso libertador, o nosso salvador, Tu és aquele que nos guarda, aquele que nos sara, que nos cura. O Senhor é esse Deus que nos renova dia após dia. O Senhor é esse Deus que com a Tua presença traz alegria, traz esperança, traz vida abundante a cada um dos Seus. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, Pai. E nós queremos, ó Pai, com a nossa vida, com todo o nosso ser, Te adorar e viver para Ti, dia após dia, pois Tu és o nosso Pai, o nosso Deus, a quem nós cultuamos aqui neste lugar, nessa noite, e por toda a nossa vida. Amém. Amém, queridos. Vamos acompanhar as informações da PIBJC pela News, que será transmitida agora. Seja muito bem-vindo ao Centro de Celebrações da Primeira Igreja Batista, em Jardim Cambori. Confira agora tudo o que é notícia por aqui. Domingo que vem, dia 18, vai acontecer o culto das mãos cheias. Você pode participar trazendo alimentos não perecíveis para compor as cestas básicas ou adquirindo no mini mercado que será montado no hall no Centro de Celebrações. Atenção, mulheres! Nos dias 4 a 6 de maio teremos um encontro com Deus. Prepare-se para esse momento muito especial na presença do Senhor. O encontro de levitas acontece toda segunda no 4º andar. Todos os domingos, nossas crianças são desafiadas a entregar suas ofertas nas salinhas do culto infantil. Vamos ensiná-las a semearem no reino. A Paixão de Cristo em Concert. Esse é o nome do musical de Páscoa,
que vamos apresentar no domingo, dia 1º de abril, às 18 horas no Centro de Celebrações. Compareça e traga um visitante com você. Vem aí a Feira do Denário. Vamos incentivar nossas crianças a memorizar versículos. As inscrições ainda estão abertas. Procure a equipe no Ministério Infantil no final do culto. Atenção, mulheres, anote aí na sua agenda. Em abril, dia 27, no Buffet Milani, vamos ter um jantar pra lá de especial. Vai ter louvor, palavra, comunhão e sorteio de brindes. Os convites são limitados e você pode adquiri-los hoje ainda. Se preferir, pague com seu cartão de crédito. Procure a liderança do Ministério de Mulheres no final dos cultos ou a secretaria durante a semana. Dia 24/3, de 9 às 16, formação para a ministração de crianças com a pastora Denira Araújo. Sua presença é muito importante. Inscreva-se ao final dos cultos com a equipe do Ministério Infantil. Dias 17 e 18 de março vai acontecer o encontro de supervisores. No dia 17, sábado, será das 14 às 21 horas, com intervalo para o jantar. Dia 18, de 8 ao meio-dia. O preletor será o pastor William Salgado, junto com toda a equipe ministerial. O evento será no 4º andar. Por hoje é só. Outras informações você confere no boletim ou nos canais eletrônicos da PIB-JC. Até domingo que vem, se Deus quiser. Então, você que é supervisor de células, prestou atenção? Temos 2 agendas essa semana. Primeira, acontece terça-feira agora, no Terça Mais, quando cada pastor de rede se encontrará com o seu grupo de supervisores, ok? A célula de supervisores, terça-feira. Se você não sabe ainda, procure ver com o seu pastor onde vai acontecer a célula de supervisores, nessa terça-feira, no Terça Mais. E também, sábado e domingo, a gente tem esse encontro de supervisores, sábado à tarde até à noite, e domingo pela manhã. Procure colocar na sua agenda esses compromissos para a gente poder caminhar bem alinhadinho na visão que o pastor Eli tem desenvolvido conosco. Então, Terça Mais e encontro de supervisores, sábado e domingo. Os pais de crianças têm amanhã a oficina de pais que o Ministério Infantil está promovendo, amanhã às 7h30 no 4º andar da sede. Papai e mamãe, muito importante estarmos aprimorando as nossas ferramentas para trabalharmos com os nossos filhos. E domingo que vem, próximo domingo, a gente tem o culto de mãos cheias. Traga a sua doação de alimentos. Se você não estiver preparado naquele momento, pode vir também e você encontrará à disposição para comprar alguns alimentos para podermos ofertar e ajudar as pessoas que estão carentes, precisando de cestas básicas, ok? Então são essas informações. Maiores informações você encontra no seu boletim informativo. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, vivo está. Enquanto nós continuamos louvando ao Senhor com essa música, você que veio trazendo o seu dízimo, sua oferta especial, você poderá fazer isso agora, enquanto
nós continuamos louvando, exaltando o nosso Deus eterno. Deus enviou seu Filho amado para salvar, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos declarar essa verdade agora de pé. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive,
Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Você pode permanecer em pé, querido. Pode aplaudir ao Senhor, porque nele está a nossa vida. Sim, ó Deus, nossa vida está em tuas mãos. Em ti nós vivemos e existimos. Tu és, ó Deus, o autor da vida. E nós podemos crer e confiar que quando esse dia chegar e nós formos levados para a tua glória, nós estaremos continuamente, eternamente com o Senhor, porque tu és fiel e tudo que o Senhor diz, o Senhor cumpre. Tua palavra é verdadeira e nós cremos quando Jesus disse que era necessário ir para a presença do Pai para nos preparar um lugar, mas Ele enviaria o Espírito Santo, que nos ensinaria toda a verdade, que estaria conosco todos os dias, inclusive o dia de hoje. Por causa da tua fidelidade, Senhor, nós cremos, confiamos e vivemos com essa convicção de que o Senhor tem garantido a cada um dos teus filhos esse lugar eterno. Paizinho, nós dedicamos a Ti, também com fidelidade, a oferta, o dízimo. Nós consagramos a Ti, Senhor, tudo que foi aqui dedicado, crendo que o Senhor há de multiplicar esses recursos, para expandir o Teu reino e a Tua obra aqui na terra, começando aqui neste lugar, ó Deus, e alcançando os confins da terra. Abençoe, Senhor, todo o Teu povo espalhado em toda a face da terra. Abençoe aqueles que estão, ó Deus, deixando casa, deixando pai e mãe, deixando sua cidade, seu país, para proclamar o Evangelho em outras nações. Abençoe, Deus, a Tua igreja e a obra e a expansão missionária, em nome de Jesus, amém. Queridos, vocês podem se assentar, e nós vamos agora ter a oportunidade de levar os nossos filhos para a edificação infantil. Então as crianças agora podem ser levadas para a sua sala específica, e nós continuaremos aqui, proclamando adoração, exaltação ao nosso grande Deus.
Feche seus olhos por um momento. Senhor Jesus, nós amamos, Senhor, a Tua presença. Nós amamos, Deus, a consciência, Deus, de que nós não precisamos sentir algo para que nós possamos Te adorar. Nós simplesmente Te adoramos. De forma livre, de forma aberta, Senhor. Então, Jesus, toma os nossos corações essa noite, Jesus. Nós sabemos que o Senhor tem mais para nós. Então vem, Jesus.
Vamos nos colocar de pé e cantar isso mais uma vez. Com todo o nosso coração. Crendo nesse amor que nos conduz a lugares altos.
capaz de dar ao homem salvação. Pode sentar-se, querido. Quero que você preste atenção no trecho das Escrituras que eu vou ler. E propositadamente não vou anunciar a referência para que você dê toda a atenção à leitura que farei. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então, Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. As palavras de Jesus são: vá, você foi curado porque teve fé. Em outras versões você lê: vá, a tua fé te salvou. Mas é importante você entender o significado dessa frase. Você pode pensar que ele foi curado pela fé, como se a fé fosse a fonte de poder que o salvou. A gente tem ouvido falar sobre isso, não é? A fé tem muito poder, e tem. A ciência tem desvendado um pouco disso. A fé tem algum poder, sim. Fé em qualquer coisa faz bem para a saúde, a ciência já provou. Só o fato de você ter fé, isso provoca benefícios orgânicos, físicos, muda ondas cerebrais, pode estabilizar a pressão arterial e pode trazer uma série de benefícios. A fé em si tem algum poder, sim, poder psicológico também. Mas o poder da fé, queridos, é humano e limitado, por consequência. Compreende isso? O poder da fé, e a fé tem poder? Tem. Poder humano e limitado. A fé que aparece no texto não é essa. Não foi a fé que curou Bartimeu. Quem curou Bartimeu foi Jesus. A fé bíblica não é um fim em si mesmo. Ela não é uma fonte de poder. A fé bíblica é um meio de comunicação, de acesso. Porque na Bíblia fica claro que o poder é de quem? De Jesus. O poder é de Deus. A fé é a maneira como eu me aproximo, como eu respondo a esse poder. Então, clamar pelo nome de Jesus é exercer esse outro tipo de fé. Fé bíblica. Fé não como um fim em si mesmo, fé não como a fonte, a origem de algo, mas como um meio de aproximação, de resposta ao poder que vem de Deus.
Bartimeu clamou, e todos nós podemos clamar. Nós podemos fazer a mesma coisa que ele. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, eu preciso de ti. Mas é importante você entender isso. O poder é de Jesus. E é importante lembrar também que não está no nome, na palavra Jesus não, tá? A palavra de Jesus não é mística nem mágica. O nome Jesus tinha um monte de gente lá que tinha esse nome. Algumas traduções dizem que Barrabás tinha esse mesmo nome, Jesus Barrabás. Então não adianta você usar essa palavra mágica, porque ela não é uma palavra mágica. Ou seja, o nome é uma referência à pessoa, também é um meio, não é? Assim como existem muitos, né? Carlos, Vítors e, né? Muitos, não tem muitos Andrieles, mas deve ter mais algum no mundo, né? Jesus havia vários, mas nós estamos nos referindo à pessoa. Então, querido, você quer clamar pelo nome de Jesus, agora você clame, mas clama desse jeito, você entendendo que não é a fé que vai salvar, que não é a fé que tem poder, quem tem poder é Jesus, e não é uma palavrinha mágica que vai resolver a sua vida nem a minha, é a pessoa de Jesus, o Cristo vivo, não é? Que morreu e ressuscitou. Então, querido, nós podemos fazer, então, querido, nós podemos buscar, clamar conscientemente, esclarecidamente: Jesus, eu preciso de você. Você precisa, querido? Então você deixa o seu lugar, vem se prostrar aqui esclarecidamente, com entendimento. Fala: Senhor, eu preciso de uma intervenção na saúde da minha mãe, do meu pai. Pode vir clamar, pode vir aqui, nós vamos orar. Você vem tranquilamente, conscientemente, equilibradamente, entendendo que não é a sua fé que salva, é Jesus que salva, entendendo que não é um conjunto de palavras que salva, é a pessoa do Filho de Deus, que não é a minha oração, nem a oração de ninguém aqui, é o poder de Deus. Você deixa o seu lugar e pode vir clamar, porque vozes no mundo tem muitas. Bartimeu teve que lidar com isso, né? Primeiro o pessoal manda calar a boca, depois o pessoal dá força. Se a gente ficar ouvindo o que está em volta da gente, querido, a gente fica perdido, né? Ainda bem que Bartimeu não ligou para isso. Bartimeu não ligou para o que estava ao seu redor, para o seu entorno, né? Tem gente que manda fazer isso, tem gente que manda fazer aquilo, tem gente que dá dica, né? Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Porque é tanto conselho, é tanta ideia, e a gente fica ouvindo a opinião de A, opinião de B, faz isso, faz aquilo, vai para lá, vai para cá. Querido, faz como Bartimeu, procure Jesus, tranquilamente, esclarecidamente, você vai clamar por Jesus. Coloque a sua questão diante de Deus, abra o seu coração para o Senhor, fale com Ele: Jesus, a minha questão é essa. Pode colocar, derrame o seu coração diante do Senhor. O meu desafio é esse, a minha dúvida é essa, ou a minha dívida é essa, o meu impasse é esse, o meu conflito é esse. Você pode começar a orar agora. Eu vou pedir ao pessoal do Ministério de Intercessão, pode vir para cá. Líderes de célula, deixa o seu lugar e vem aqui orar. Supervisores de célula, deixa o seu lugar, vem aqui clamar por essas pessoas. Vem aqui interceder, você que é líder de célula, você que é supervisor de célula. Vem aqui colocar suas mãos sobre essas pessoas, tocá-las em nome de Jesus, mostrar o amor, manifestar solidariedade e compaixão, porque não é uma palavra, a palavra é um meio, não é uma oração, a oração é um meio. Quem salva, quem cura, quem liberta, quem perdoa, quem transforma é Jesus. Ele pode, Ele quer, Ele faz. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Pode clamar: Jesus, resolve a minha vida, Jesus. Resolve a minha questão de trabalho, Jesus. Resolve o meu conflito familiar, Jesus. Resolve a minha dúvida, o meu impasse, Jesus. Coloca isso diante de Jesus. Me dá uma direção, Jesus. Me orienta numa decisão, Jesus. Pode fazer isso. Pode clamar por Jesus. Os pastores estão aqui orando, os líderes de célula estão aqui orando, os supervisores estão aqui orando, os membros do Ministério de Intercessão estão aqui orando, os membros do aconselhamento estão aqui orando. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É
Jesus. Seu nome é Jesus. Clame por Jesus. Que cura todo mal, que ama como um pai. Seu nome é Jesus. Aleluia, Jesus está aqui. Que ama como um pai. Ele vive, Ama como um pai. Ele é poderoso. Jesus. Ele ama você. Ele se importa. Não há outro nome igual. Não há outro nome igual. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de nós. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de nós. Assim como Bartimeu, nós clamamos pela Tua presença poderosa e transformadora em todas as áreas de nossa existência, porque nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor. Não há outro nome, não há outra pessoa, não há outro poder, não há outro amor capaz de transformar a nossa história. Por isso, Senhor, nós nos prostramos, estamos diante de Ti como igreja reunida e clamamos: Jesus, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de nós. Estende a Tua mão, Senhor, sobre o Teu povo que está aqui no Teu altar. Estende a Tua mão de poder e graça, Senhor. Tu conheces cada história, cada dúvida, cada drama, cada crise, cada doença, Senhor, cada carência, cada medo, cada pecado confessado neste altar. O Senhor conhece. E nós clamamos: Jesus, estende a Tua mão e toca, e cura, e mexe, e liberta, e transforma, e restaura, reconcilia, ressuscita. Aquilo que é Teu estava morto, Senhor, traz de volta a vida. Os Teus sonhos, os Teus propósitos, traz de volta, Senhor. E cumpre, ó Deus, na vida do Teu povo a Tua vontade boa, agradável e perfeita. Para que os Teus filhos, ó Deus, anunciem ao mundo as Tuas maravilhas. Que cada uma dessas vidas no Teu altar, ó Deus, seja um testemunho vivo do Senhor. Alguém que vai proclamar as Tuas grandezas. Alguém que vai sinalizar a Tua glória. Alguém que vai compartilhar o Teu amor. Foi assim com Bartimeu, Pai, que seguiu o caminho, seguiu pelo caminho, seguindo Jesus. Nós seguiremos assim, pela estrada da vida, seguindo e anunciando Jesus, o Teu Filho, poder e amor que transforma qualquer história. É por Ele que nós clamamos, é nele que nós confiamos, e por isso
Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, querido. Vá em paz, querido. Que o Deus de Israel conceda o que o seu coração colocou no altar dele. Comunicar com muita alegria que a PIBJC orou pela Igreja Batista Memorial e esse fim de semana estou aqui em Campo Grande para pregar, para falar no culto de posse do pastor Richard Jules Schild como pastor, como ministro titular da Igreja Batista Memorial. Quero agradecer as orações da PIBJC, que no processo orou tanto pela nossa vida quanto pela vida da igreja. E Deus, que faz tudo certo, faz tudo bem, nos honrou com esse presente de podermos estar aqui celebrando essa vitória e esse novo tempo também na vida da Igreja Batista Memorial. Muito obrigado pelas suas orações nesse tempo. Deus nos ouviu. Glórias sejam dadas ao nome dele. Bem, pessoal, também estou aqui porque eu faço questão de apresentar o pregador dessa noite. Quero que você saiba que o nosso púlpito nessa noite será ocupado com um homem de Deus, com uma longa história de serviço ao reino, um homem que por mais de 26 anos fez a diferença na vida da sua comunidade, que transformou a realidade e também ele, sua família, foram marcos na vida da sua igreja local. O pregador dessa noite é pastor Juarez Mendes. E eu quero, nesse momento, convidá-lo para que assuma a palavra e faça aquilo que ele fez tão bem durante todos esses anos. Edifique a igreja do Senhor neste lugar, através da palavra de sabedoria, de conhecimento, palavra de Deus, que é tão profunda nos seus lábios. Deus o abençoe, pastor Juarez, e nós sabemos, a igreja já está abençoada com a sua presença entre nós. Deus o abençoe, Deus abençoe PIBJC. Daqui a pouquinho estamos de volta em nome do Senhor Jesus, se o Pai assim nos permitir. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Que bênção, gente, poder cultuar com vocês nessa noite e rever tantos de vocês que sabem, são muito queridos para nós. Agradeço o pastor Eli, o meu pastor querido, pelo convite para trazer a palavra do Senhor. Ele está em viagem, como vocês já perceberam, já sabem. E eu quero, como sempre faço ao voltar a esse púlpito, pedir que vocês não se esqueçam do nosso trato, não é? Nós temos um compromisso de que eu oro por vocês e vocês oram por mim. A Ana Gilda e eu, nós temos tentado ser bons embaixadores de Cristo e dessa igreja, por onde a gente anda. A gente tem andado bastante, tem tido muitas oportunidades de compartilhar a palavra de Deus, de estar atuando também, ou de atuar também em encontro de treinamento, de liderança em vários lugares, em várias partes. E eu sempre tenho a alegria de contar um pouco sobre essa igreja, sobre vocês. Aquilo que Deus tem feito nesse lugar para a honra e para a glória do nome do Senhor. Estou muito contente, então, em estar de volta aqui. E alguns, às vezes, ficam pensando que eu estou morando nos Estados Unidos, né? Mas não, eu não estou morando lá. A questão da minha ida lá com uma certa frequência é que eu contratei 2 professores de inglês para ver se eu finalmente consigo aprender a língua. Um dos professores tem 5 anos de idade, é o Mateus, e a outra é uma professora, ela tem 4 anos, é a Juliana. Então, eles são os meus netos e eu tenho tido a oportunidade de aprender um pouquinho mais da língua com eles. Queridos, vamos ler a palavra do Senhor. Quero convidá-los para o texto de Colossenses, capítulo 1.
o versículo de 1, os versos de 1 até o 14, é a parte que eu quero ler então com vocês. Colossenses capítulo 1, versos de 1 a 14. Que bom ter todos vocês aqui nessa noite. Quando a gente estava chegando aqui hoje, estão vendo toda aquela chuvarada, né? Vocês são realmente pessoas muito corajosas, muito abençoadas, que no que pese toda a ameaça do tempo, vocês estão aqui. Sabem que quando começa a chover e ameaça uma tempestade forte assim, a gente sempre se lembra da promessa de Deus de que o mundo nunca mais seria destruído por um dilúvio. Não é assim que você pensa quando começa a chover desse jeito? E Deus é fiel, sempre fiel. Mesmo assentados como vocês estão, eu quero pedir que acompanhem, por gentileza, a leitura, Colossenses capítulo 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo junto com o irmão Timóteo esta carta ao povo de Deus que mora na cidade de Colossos, os nossos fiéis irmãos em Cristo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, estejam com vocês. Sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Versículo 5, Paulo escreve: quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês desde o dia em que pela primeira vez ouviram falar a respeito da graça de Deus e a conheceram de verdade. Tudo isso vocês aprenderam com Epáfras, o nosso querido companheiro de trabalho, o qual presta serviço em favor de vocês como um fiel servidor de Cristo. Foi ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Versículo 9 prossegue dizendo assim: por isso, por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com todo o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Versículo 11, pedimos a Deus que vocês se tornem fortes, com toda a força que vem do glorioso poder dEle, para que possam suportar tudo com paciência, e agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta, e é por meio dEle que os nossos pecados são perdoados. Amém. Eu quero que você olhe especialmente para o versículo de número 10, onde eu quero colocar toda a ênfase da reflexão desse momento. Versículo 10. Você pode ler comigo na projeção. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer
e fazer sempre o que agrada a Ele. Milhares de trabalhadores amanhã estarão procurando agradar ao seu chefe para garantir o emprego e às vezes também para conseguir uma promoção um pouco mais tarde. Os estudantes, de um modo geral, eles procuram agradar os seus professores na expectativa de conseguirem uma nota mais alta, mais elevada. Nós procuramos agradar os nossos amigos na expectativa de que isso nos permita uma aceitação social, um relacionamento social como nós achamos que precisamos. Maridos e esposas procuram agradar um ao outro para ter um bom casamento. O que existe de errado nisso? Absolutamente nada. Não existe nada de errado em um profissional, em um trabalhador procurar agradar ao seu chefe. Como nada existe de errado em um estudante procurar agradar o seu professor. Também na gente procurar agradar os nossos amigos, e muito menos em que os cônjuges procurem se agradar mutuamente. Mas a questão que eu quero colocar nessa noite vai muito além disso. E a questão é a seguinte: quantos de nós estamos procurando agradar a Deus? Quantos de nós estamos efetivamente ligados, antenados com essa preocupação de agradar a Deus? Queridos, quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós percebemos que Jesus viveu integralmente para agradar ao Pai. No texto de João 8, 29, está escrito assim, palavra de Jesus: eu faço sempre o que lhe agrada. Por isso, amados, a primeira e a mais alta ambição de todo cristão deve ser agradar a Deus. A mais alta, a primeira ambição de todos nós precisa ser agradar a Deus. Paulo indica duas razões para isso. Paulo diz que nós devemos agradar a Deus como uma resposta de gratidão por aquilo que Ele tem feito em nossa vida. Paulo começa essa carta, você pode perceber aí no texto, e ele faz isso com uma certa regularidade nas cartas que escreve, identificando os seus leitores como sendo povo de Deus. Nós compreendemos o significado desta palavra. Isso quer dizer o povo que pertence a Deus, que é propriedade de Deus, que foi aceito por Deus, que foi reconciliado por Deus, que foi adotado por Deus. E Paulo é muito incisivo no final do texto, quando chega no versículo 12, ele diz: e agradeçam com alegria ao Pai. E aí ele faz um resumo fantástico daquilo que Deus fez em nosso favor. Ele nos tornou capazes de participar daquilo que guardou no reino da luz para o seu povo, nos libertou do poder da escuridão, nos trouxe para o reino do seu Filho amado, e ele continua então até o final do versículo 14, falando, descrevendo a obra que Deus fez em nosso favor. E o raciocínio de Paulo é esse: nós precisamos procurar agradar a Deus como uma resposta de gratidão por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele ainda está fazendo em nosso favor. Mas na percepção de Paulo, essa nossa preocupação em agradar a Deus é também uma forma de submissão a Ele,
ao Senhor. No verso 2, é interessante que Paulo, ao se dirigir àqueles irmãos lá na igreja de Colossos, ele fala assim: os nossos fiéis irmãos em Cristo. Os nossos fiéis irmãos em Cristo é a expressão que ele usa. Paulo quer destacar a fidelidade e a lealdade dos seus leitores lá em Colossos. Ele quer dizer que essas pessoas, os irmãos daquela congregação, eram pessoas submissas a Deus. E é claro, né, queridos, a gente sabe que todo servo procura agradar o seu Senhor. Isso é natural. E no reino de Deus, todos nós somos servos, eu e você. Por isso, não existe uma atitude mais apropriada do que a atitude de submissão. E o que Paulo está dizendo então, que quando nós estamos procurando agradar a Deus, nós estamos revelando essa nossa submissão como servos daquele que é o Senhor. Agora, quero dizer uma coisa para você, eu acho que é muito importante falar isso. Agradar a Deus não é alguma coisa natural para nós. Por isso, Paulo, aqui nesse texto, nessas palavras que ele aqui escreve, ele apresenta algumas daquelas expressões que a gente poderia dizer que são pré-requisitos para a gente agradar a Deus. Tem a ver com a nossa capacitação, com a nossa preparação, tem a ver com uma condição a qual nós precisamos chegar. E então, chegando naquela condição, nós poderemos agradar a Deus. Paulo, nesse texto, você percebe que ele ora intensamente por isso. Ele diz o seguinte: nunca paramos de orar por vocês, versículo 9. No versículo 11, nós pedimos insistentemente a Deus que vocês experimentem isso. Agradar a Deus significa viver como Ele quer. E isso ultrapassa a mera condição humana. Por quê? Então, Paulo apresenta esses pré-requisitos. Para a gente agradar a Deus, no versículo 9 ele vai dizer: é necessário ser cheios com o conhecimento da sua vontade. Estou sendo literal aqui. Ser cheios, plenos, com o conhecimento da sua vontade. Você lê isso no versículo 9. Parece muito óbvio para nós todos aqui, que se a gente quer agradar a Deus, a gente precisa saber qual é a vontade de Deus. O que é que Deus espera de nós? O que é que Deus deseja para nós? E aí precisamos estar lembrando que a vontade de Deus, ela nos é revelada à medida em que nós nos aproximamos de Deus, à medida em que nós nos relacionamos com Deus e temos comunhão com Ele. No versículo 10, Paulo tem a seguinte frase: vocês vão conhecer a Deus cada vez mais. Paulo está dizendo o seguinte: se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos ser cheios do conhecimento da vontade de Deus. Ele dá um outro pré-requisito. Na mesma linha, precisamos ser cheios de sabedoria, ou da sabedoria e compreensão do Espírito Santo. A frase está no versículo 9, aqui na sequência. Todos nós sabemos pelas Escrituras que o Espírito Santo é quem nos guia no processo de saber o que agrada a Deus. Quando Jesus fala sobre o ministério do Espírito Santo, João 14, João 16, Jesus coloca isso com uma clareza meridiana. Jesus está dizendo que é o Espírito Santo quem nos conduz nesse processo.
Romanos capítulo 8, verso 27, quero que você observe o que está escrito ali. Ali está falando que o Espírito Santo é o canal de comunicação entre o meu coração e o coração de Deus. O Espírito Santo é quem faz esse intercâmbio entre o nosso coração e o coração de Deus. Por isso Paulo está dizendo que nós precisamos ser cheios da sabedoria e da compreensão que vem a nós por intermédio do Espírito Santo. A gente pode juntar essas duas expressões, sabedoria e compreensão, e usar a palavra discernimento. Isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele traduz Deus para nós. E ele nos traduz para Deus. Então Paulo está dizendo, se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos então ser cheios. Nós precisamos ser cheios desse discernimento que vem do Espírito Santo. O Espírito Santo, como já foi dito aqui nesta noite, que habita em nós, está em nós. Um terceiro pré-requisito que Paulo usa aqui, a mesma linguagem, diz que eu e você precisamos ser cheios com a força e o poder que vem do próprio Deus. Queridos, aí eu preciso chamar a sua atenção, especialmente para um detalhe. Essa palavra de Paulo está no versículo 11. Cheios com a força e o poder que provém do próprio Deus. Como disse, para o homem natural é uma impossibilidade agradar a Deus. E aí nós vivemos aquela situação, que tantas vezes nós sabemos o que agrada a Deus, mas falta poder para a gente fazer aquilo que a gente sabe. Você já sentiu isso em algum momento? Não é que nós não saibamos, nós sabemos a atitude que agrada a Deus, mas nós não reunimos forças, nós não temos o poder para fazer aquilo que nós sabemos que deve e precisa ser feito para agradar o nosso Deus. Então, Paulo, quando escreve aos Romanos 8:8, ele diz assim, as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, elas não podem agradar a Deus. Romanos 8:8. Mas, gente, que coisa linda aqui nesse texto que eu li. No versículo 10, o Paulo vai dizer o seguinte, desse modo, vocês poderão. Você percebe isso? Vocês poderão. Haverá poder para fazer. No versículo 12 ele diz, Deus tornou vocês capazes. 2 de Pedro capítulo 1, verso 3 diz assim, o poder de Deus nos tem dado tudo de que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Então, nessa noite, nós podemos dizer, nós podemos, por causa do poder de Deus. E o que o texto está dizendo, é necessário ser cheios da força e do poder que vem do próprio Deus. Então, esse é o pano de fundo que a gente tem nessa escritura, a respeito de agradar a Deus. Precisamos ser cheios do conhecimento da vontade de Deus, cheios com a sabedoria e a compreensão do Espírito Santo, cheios com a força e o poder que vem de cima, que vem de Deus. Quando nós somos cheios, plenos, dessa maneira, aí então Paulo está dizendo, nós podemos. Mais do que conhecer, nós podemos fazer a vontade de Deus. E então, queridos, mais uma parte nesse texto, sobre essa questão de como agradar a Deus, eu quero dar para você alguns sinalizadores. São alguns sinalizadores na nossa vida, daquilo que realmente pode agradar a Deus. São atitudes
São atitudes nossas que nós podemos, por essa palavra de Deus, dizer que agrada ao Senhor. Então, você pode dar uma olhadinha aí para o versículo 4. Olha o que Paulo escreveu. Pois ficamos sabendo de quê? Da fé que vocês têm em quem? Em Cristo Jesus. Pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus. E no versículo 5, ele vai acrescentar algo muito precioso. Ele vai dizer o seguinte: pois a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam, naquilo que está protegido, é a palavra aqui, no céu, está guardada, ou está guardado no céu. Queridos, nós agradamos a Deus com uma vida de fé. O que Paulo está dizendo no verso 5 é que a fé daqueles irmãos tinha um alicerce sólido. Não era apenas um exercício mental. Não era apenas uma emoção que logo passaria. Mas alguma coisa tremendamente enraizada, muito segura. Nós sabemos que a fé é a menor palavra que aparece na Bíblia, mas ao mesmo tempo é a palavra, é a atitude através da qual o poder de Deus pode se manifestar. A fé é como uma centelha que nos conecta ao poder de Deus, seja para ver o milagre acontecendo, seja para suportar a prova que vem sobre nós. A Bíblia fala sobre os heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Aquela lista impressionante de pessoas que agradaram a Deus. E no versículo 6 de Hebreus 11, você conhece muito esse texto, diz assim: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Parece que está tudo aí. Então, queremos agradar a Deus. Precisamos ver uma vida de fé. Alguém disse que o contrário, o oposto de fé, não é necessariamente incredulidade. Mas o oposto de fé é a dúvida. Quando você olha a história bíblica lá no Éden, você vai perceber mais ou menos isso. Porque Deus falou para o Adão e para Eva: olha, se vocês fizerem assim, vai acontecer aquilo. E a serpente vem personificando Satanás e ela diz: mas será que é assim mesmo? Lançou a semente da dúvida. E com isso, nossos primeiros pais pecaram. Quando Pedro estava andando sobre as águas, conforme a orientação de Jesus, e quando ele começa a afundar, a palavra de Jesus é essa: por que você duvidou? Tiago escreveu dizendo que há muitas pessoas que elas são como as ondas do mar, que vão e voltam. Elas nunca têm firmeza. Elas nunca têm firmeza. Nós não confiamos se nós não conhecemos. Fé é confiança total, absoluta, naquilo que Deus é capaz de fazer e sobre o que Deus é absolutamente Senhor para decidir quando faz e também quando não faz. A fé não está sujeita às circunstâncias, mas ela navega acima das circunstâncias. Querido, você tem vivido uma vida de fé? Fé em Jesus Cristo. Isso agrada a Deus. Outra sinalização do que agrada a Deus é quando nós refletimos o seu amor no nosso dia a dia.
Naquela mesma expressão de Paulo, lá no versículo de número 4, ele diz: ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo. E logo ele diz: e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. É muito interessante que com frequência nos textos de Paulo aparecem essa tríade: a fé, o amor e a esperança. Paulo, no versículo 3, versículo 4, ele diz: nós estamos orando com gratidão pelo amor que vocês têm por todo o povo de Deus. No versículo de número 5, ele vai dizer o seguinte, que da maneira como a fé daqueles irmãos estava alicerçada, estava solidamente construída sobre uma base que é Jesus, ele diz também: o amor de vocês tem esse mesmo fundamento, a mesma origem, ou seja, em Deus. No versículo 8, Paulo faz uma espécie de parênteses aqui no texto para falar sobre Epáfras. Epáfras, tudo indica, foi o fundador da igreja em Colossos. O mais provável é que Paulo não tenha estado naquela cidade, mas ao escrever, ele se reporta às notícias que tinha recebido de Epáfras, e ele fala assim: o Epáfras nos contou a respeito do amor que vocês têm uns pelos outros. Uns pelos outros. Queridos, a natureza de Deus é amor. Isso é extremamente libertador para a gente. Sabem, a gente poderia dizer: Deus não sabe fazer outra coisa a não se amar. É a natureza de Deus. A essência de Deus é amor. A palavra do Senhor diz isso com tanta clareza. E aí tem uma coisa muito legal de você saber: que se a natureza de Deus é amor, em João capítulo 17, o Senhor Jesus Cristo diz que Deus repartiu comigo e com você a sua própria natureza. Isso quer dizer que em mim e em você habita esse amor que é da natureza de Deus. Isso é o que a Escritura está dizendo. E sendo verdade, e isto é absolutamente verdade, é preciso que o amor de Deus que está em nós, que este amor seja revelado. Que nós sejamos um reflexo desse amor de Deus. Que o amor de Deus que está em nós possa ser visto, possa ser testemunhado pelas pessoas. É por isso que Jesus falou na narrativa de João, capítulo 13, 35, disse para os discípulos assim: vocês serão conhecidos meus discípulos, se cada um de vocês conseguir organizar 10 igrejas. Foi isso mesmo que Jesus falou? Jesus mandou os discípulos fazerem outros discípulos, mas ele disse que a nossa identificação como discípulos é se nós amarmos uns aos outros. Esta é a senha que ele deu da nossa identificação. Quando nós refletimos o amor de Deus no nosso dia a dia, dentro de casa, que às vezes é difícil, no trabalho, na vizinhança, por onde nós vamos, quando nós somos um reflexo do amor de Deus, então nós estamos agradando a Deus, porque é isso que Ele espera da gente. Mais um sinal: nós agradamos a Deus vivendo na sua graça. Paulo trabalha também com esse conceito no versículo de número 6. Você pode observar essa boa notícia que vocês receberam. Está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês, desde o dia em que pela primeira vez ouviram falar a respeito da graça de Deus. E agora, e vocês a receberam de verdade. Graça de Deus é um dos conceitos mais profundos e ricos do Evangelho. Paulo sempre começa seus escritos dizendo que a graça e a paz
E no verso 6, Paulo está dizendo que aqueles irmãos, os colossenses, eles foram transformados quando ouviram da graça de Deus e experimentaram a graça de Deus de maneira autêntica, como de fato ela é. Muitas vezes, o conceito de graça de Deus tem sido distorcido. Na época do Novo Testamento, a gente pode citar pelo menos 2 situações que isso aconteceu. Uma delas é em Roma, na cidade de Roma, que algumas pessoas começaram a dizer mais ou menos o seguinte: já que a graça de Deus é o favor imerecido e tal, e Deus nos perdoa, quanto mais a gente pecar, mais chances damos a Deus de nos perdoar. Essa é uma ideia que procede do inferno, com certeza. Um mau entendimento de graça de Deus. Os Gálatas entenderam de outra forma. E Paulo tem aquela maneira muito especial de tratar do assunto com eles. Foram salvos pela graça, mas agora eles estão muito na dúvida, achando que a graça de Deus, mas também as obras, são fundamentais. E não é que as boas obras não sejam fundamentais, mas a questão é que graça não precisa de adicionais. Graça é graça. E os colossenses, Paulo diz, experimentaram essa graça de maneira autêntica. Isso quer dizer, queridos, que é pela graça que eu sou salvo, transformado, sustentado. A vida que agrada a Deus é uma vida imersa na graça de Deus. Tudo que nós temos em Cristo é pela graça. Essa graça que a gente canta naquele belíssimo hino, como sendo maravilhosa. Porque é por ela que nós temos tudo. É por essa graça. Então, quando nós descansamos nessa graça, nós alegramos o coração de Deus. Nós agradamos a Deus. Porque a graça está cumprindo em nós o propósito de Deus. E finalmente, essa escritura nos ensina que nós agradamos a Deus também com uma vida de serviço. No verso 7, o Epáfras é identificado como um fiel servidor de Cristo. E Paulo diz assim: aquele que serve aos irmãos na igreja em Colossos. No versículo 10, Paulo apresenta aqui aquilo que é a sua expectativa. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. E a frase seguinte é esta: vocês vão fazer todo tipo de boas ações. A graça de Deus agindo em nós, ela nos leva, essa graça de Deus, ela nos conduz para ser parceiros de Deus no atendimento das necessidades com as quais somos confrontados neste mundo. Quando Deus veio habitar entre os homens, Ele veio como servo. Marcos capítulo 10, 45 diz: o Filho do Homem veio para servir. Jesus veio para servir. Cada cristão é chamado por Deus, é capacitado por Deus para continuar o ministério que Jesus começou. O ministério de servir, o ministério de abençoar. No reino de Deus, todos nós somos servidores de Deus. Quando nós servimos uns aos outros, quando nós servimos à luz do exemplo de Jesus Cristo, isso agrada a Deus. Ao sair daqui hoje à noite, eu gostaria muito que você levasse com você essa pergunta: a minha vida está agradando a Deus? A minha vida está agradando a Deus? Essa é uma preocupação minha.
Esse é um objetivo meu, um propósito meu de agradar a Deus. A exortação de Paulo nesse texto é exatamente essa. Desse modo vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. A sua vida, suas atitudes, seus relacionamentos, suas decisões estão agradando a Deus? Mas é possível que alguns de nós aqui nesta noite não tenhamos uma resposta afirmativa para isso. Pelo contrário. Ou a gente vai dizer, sinceramente, eu não sei. Ou a gente vai dizer, eu não estou realmente, não tenho estado preocupado com essa questão de agradar a Deus. O que precisa mudar na sua vida? No seu estilo de vida? No seu dia a dia? Para que a sua vida, para que as suas atitudes agradem a Deus. Eu quero que você feche seus olhos por um instantinho, se você puder fazer isso. Ele é o Deus maravilhoso. Ele nos criou. Tudo que nós temos, nós recebemos dele. Ele é o Deus que nos ama de uma maneira tremenda. Ele é o Deus cujos planos são sempre os melhores para nós. Sempre. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos conduzir em um mundo confuso. No meio de lutas e provações e batalhas. Ele quer nos mostrar o caminho, a direção. Ele é o nosso Deus. A vida verdadeira, a vida completa, nós descobrimos, nós experimentamos, quando nós estamos procurando agradar a Deus. Ore a Deus agora aí onde você está. Talvez você precisa perguntar para Deus, Senhor, o que ajuda-me a sondar o meu coração, minha vida. Em que área da minha vida eu preciso mudar? E talvez hoje à noite você possa fazer um voto diante de Deus. Dizer, Deus, eu quero agradar o Senhor. Eu quero. Preciso de ajuda. Eu quero. Paizinho, obrigado por nos reunir aqui nessa noite. Obrigado por essa escritura de Colossenses capítulo 1. E porque ela traz à nossa memória algo tão importante, Deus. E algo que, no fundo do nosso coração, todos nós aqui queremos. Que é agradar o Senhor. Que é fazer aquilo que agrada ao Senhor. Aquilo que honra o nome do Senhor. Então, Pai, nós queremos ser cheios do conhecimento da Tua vontade. Nós queremos ser cheios da sabedoria e do discernimento que nos é dado pelo Espírito Santo. Nós queremos ser cheios da força e do poder que vem do Senhor. Nós reconhecemos, Pai, que não é por nós, não está na força do braço humano, não é só uma questão de querer, mas é uma questão de poder. E a Tua palavra diz que nós podemos, que o Senhor nos capacita, que o Senhor nos enche. Então, Deus, em nome de Jesus, venha nos abençoar nesta noite. Venha nos encher com o conhecimento da Tua vontade.
Venha nos encher, Deus, com o discernimento do Espírito Santo e com o poder que é do Senhor. Mas Deus, a gente quer dizer para o Senhor assim mesmo, com toda clareza: nós queremos agradar o Senhor. Nós queremos viver de uma maneira que agrade ao Senhor. Pai, e nós queremos ir um pouco além. Alguns dos teus filhos aqui nessa noite, agora mesmo, eles estão fazendo um voto, dizendo: eu me comprometo, Senhor. Eu me submeto, Senhor. Eu quero fazer um propósito diante do Senhor, que de hoje em diante, esta será uma questão prioritária, essencial para mim. Eu quero todos os dias me perguntar: eu estou agradando o Pai? Eu estou agradando a Deus? Querido Pai, sela esse compromisso agora. Sela esse propósito. E capacita-nos para que no dia a dia isso se torne uma realidade. Para todos nós que estamos aqui, ou para todos nós que queremos experimentar isso. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, queridos. Deus abençoe vocês. Você, antes de sair, dê uns 5 abraços quem está perto de você, pergunta o nome, vê se essa pessoa já está numa célula, tá bom? Lembrando, semana que vem, domingo que vem, às 9 horas, a Escola Bíblica Dominical, às 10h15, o nosso culto matutino. E hoje, excepcionalmente hoje, não teremos a nossa cantina dos juniores, por causa do clima, do tempo, tá bom? As fortes chuvas nos dificultam a termos a cantina. Que Deus te abençoe, que você vá cheio da graça, do amor, da paz que o Espírito Santo de Deus dá.